Ok, vamos lá. A gente vai se aprofundar um pouco na crítica ao cientificismo, para entender de verdade quais são os seus limites. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai definir o que é o cientificismo. Depois, vamos dar uma olhada nas suas fundações, que, olha que curioso, não são científicas. A gente vai falar também sobre a ideia da regularidade da natureza. Em seguida, vamos analisar uma afirmação que se contradiz e, por fim, a gente discute qual é, afinal, o verdadeiro lugar da ciência. Então, para começar, é fundamental a gente deixar bem claro o que exatamente estamos chamando de cientificismo, né? Sem uma boa definição, a crítica toda perde o sentido. A ideia central é essa, olha só. A visão de que só aquilo que pode ser provado cientificamente é que é verdadeiro, é objetivo e vale para todo mundo em qualquer lugar. Basicamente, é como dizer que o método científico é a única janela para enxergar a realidade. Se algo não pode ser medido, testado no laboratório, bem, simplesmente não conta como conhecimento de verdade. E isso já levanta uma pergunta bem interessante, né? Será que a ciência é feita só de razão pura? Ou será que ela, na verdade, se apoia em outras coisas para poder existir? Para a gente seguir em frente, é importante ter em mente a diferença entre fé e razão. De um lado, a fé é basicamente conhecimento que vem da crença, de uma suposição. Já a razão não, ela constrói conhecimento usando lógica, partindo de premissas para chegar a conclusões. E entender essa diferença é o pulo do gato para sacar a primeira grande crítica ao cientificismo. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central da primeira crítica. A ciência é mesmo esse castelo construído só com a lógica e a razão? Ou será que lá no seu alicerce existem certas suposições que são aceitas como verdadeiras antes mesmo de qualquer investigação começar? Pois é, a ciência, na verdade, parte de alguns pressupostos que a gente meio que aceita sem questionar. Por exemplo, a gente confia que o que vemos, ouvimos e tocamos corresponde à realidade. E também acreditamos que as leis da natureza funcionam do mesmo jeito em todos os lugares e em todos os tempos. O detalhe crucial aqui é o seguinte: essas ideias são a base, o chão onde o método científico pisa. Só que o próprio método não consegue provar que elas são verdadeiras. Elas são, na prática, uma espécie de artigo de fé. Essa citação do Abraham Kaplan é perfeita para isso. Ela diz que na ciência a gente nunca começa do zero. A ciência não é uma mágica que brota do nada, sabe? Ela é construída em cima de pressupostos que já estavam lá, que foram aceitos antes mesmo de se pensar em fazer o primeiro experimento. Ok, para essa ideia ficar mais concreta, vamos focar em um desses pressupostos em particular: a crença de que a natureza é regular, de que ela segue um padrão. Pensa bem. A ciência funciona agrupando coisas individuais, tipo gotas d'água ou pedaços de madeira, em espécies ou categorias. E ela parte do princípio de que todos os indivíduos dessa mesma espécie vão se comportar do mesmo jeitinho sob as mesmas circunstâncias. É essa crença na regularidade que permite à ciência olhar para algumas observações e criar leis gerais, as leis da natureza. E como diz o Andrew Van Malsen, sem essa suposição, a ciência simplesmente não seria possível. Pensa só, se cada gota d'água se comportasse de um jeito diferente, como a gente poderia criar uma lei sobre a água? Seria impossível classificar, induzir, criar qualquer regra. A gente teria só um monte de eventos aleatórios e não um universo compreensível. Aí alguém pode dizer: ah, mas a ciência funciona, o sucesso dela prova que esses pressupostos são verdadeiros. É um bom ponto, mas é crucial a gente diferenciar sucesso de verdade. Uma teoria que faz previsões corretas é uma teoria de sucesso, mas isso não significa necessariamente que ela descreve a realidade como ela de fato é. E aqui tem um exemplo histórico fantástico para ilustrar isso. Lá no século XVI, o modelo de Tycho Brahe colocava a Terra no centro do sistema solar. E sabe o que é mais incrível? Ele era ótimo para prever o movimento dos planetas. Funcionava, e funcionava muito bem. Só que a gente sabe hoje que ele estava completamente errado sobre como o sistema solar é de verdade. Ou seja, o modelo teve sucesso, mas não era verdadeiro. Beleza, agora vamos para a segunda grande crítica. E essa aqui é interessante porque ela ataca o cientificismo usando a sua própria arma preferida, a lógica. Olha só esse paradoxo. A afirmação central do cientificismo é: apenas a ciência pode fornecer conhecimento sobre o mundo. Ok, agora vamos perguntar: essa própria frase, essa afirmação, ela é um tipo de conhecimento sobre o mundo? Sim, claro que é. A pergunta seguinte é: essa afirmação foi obtida pelo método científico? Foi testada em laboratório? Não, não foi e nem tem como ser. É uma afirmação filosófica.
A conclusão, então, é que a própria afirmação se contradiz, ela não passa no seu próprio critério de verdade. E por isso ela não se sustenta logicamente. Certo. Então, depois de ver essas duas críticas bem fortes, fica a pergunta: qual é, afinal, o verdadeiro lugar da ciência? Vamos recapitular os pontos principais, então. A crítica mostra basicamente duas coisas. Primeiro, que a ciência depende de pressupostos, de crenças, que não são científicas e que precisam ser aceitas antes de qualquer investigação começar. E segundo, que a afirmação principal do cientificismo é autocontraditória, ela se derruba sozinha do ponto de vista lógico. E aqui está a grande sacada, a distinção mais importante. A ciência como ferramenta para a gente investigar o mundo é indispensável, é fantástica. Mas o cientificismo, que é a ideologia de que só a ciência vale, essa sim é uma posição que não se sustenta. Isso nos deixa com uma reflexão importante para fechar. Sabendo desses limites do cientificismo, como é que a gente pode definir o verdadeiro papel da ciência? Qual é o alcance real do conhecimento científico na nossa busca pela verdade? É uma pergunta que vale a pena pensar, né?